Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. E hoje eu vou contar o caso da Christian Smart, um caso bem misterioso de uma estudante que desapareceu após uma festa da sua faculdade. Esse é um caso que percorreu décadas, de 1996 até esse ano, para finalmente ter um fim. Bom pessoal, então antes de você continuar assistindo esse vídeo, vou pedir para você não se esquecer de deixar um like para mim e também de se inscrever no meu canal, porque me apoia muito aqui com o crescimento do meu canal e também com a divulgação dos meus vídeos. Eu tô tentando chegar a 20 mil inscritos e eu conto muito com a ajuda de vocês. Indica meu canal para algum amigo, para algum familiar seu que acompanha casos criminais. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Christian Denise Smart nasceu em 20 de fevereiro de 1977, na cidade de Augsburg, na Alemanha, filha mais velha de Steen e Denise Smart. A Christian tinha um irmão chamado Matt e uma irmã chamada Lindsay. E ainda criança, ela e sua família se mudaram para os Estados Unidos e se estabeleceram na cidade de Stockton, na Califórnia. No colegial, ela se formou na Lincoln High School em 1995. E a família da Christian era uma família bem unida. Os pais dela sempre apoiavam os filhos a fazer aquilo que eles tinham no coração, aquilo que eles amavam. A Christian, ela adorava nadar desde a sua adolescência, ela também gostava de esquiar e principalmente viajar pelo mundo. A Christian já tinha passado férias em Londres, já tinha feito intercâmbio na Venezuela e já tinha trabalhado de salva-vidas em um acampamento no Havaí. Então ela era uma moça que gostava de aproveitar a vida e não tinha medo de novas aventuras. E aí, após terminar o colegial, a Christian entrou na Universidade Estadual Politécnica da Califórnia, que fica na cidade de São Luís Obispo. Tudo isso em 96. Essa faculdade ficava a cerca de 400 quilômetros de Stockton, que é onde ela morava. Então ela teve que se mudar permanentemente para São Luís Obispo enquanto cursava a faculdade. Os seus pais, a Denise e o Stan, eram professores e sempre encorajavam, as paixões dos seus filhos, como eu falei. Então eles incentivaram a Christian a ir para essa faculdade, por ser um lugar bem seguro ali a cidade e pela faculdade ser bem conceituada. Então a Christian tinha acabado de terminar o colegial e ela foi morar em um dormitório feminino no campus da faculdade. E ela dividia esse dormitório com uma colega de quarto. E essa era como se fosse mais uma das suas aventuras. Ela iniciou uma faculdade em uma nova cidade e foi para lá sozinha. No primeiro ano da faculdade, a Christian encontrou algumas dificuldades, porque as aulas da faculdade eram bem difíceis. Ela chegou a pedir para sua mãe inúmeras vezes para desistir do curso e voltar para casa. Mas sempre quando ela falava com seus pais, eles a incentivavam a aguentar firme e não desistir da faculdade. Então ela continuou um pouco mais ali na faculdade. Em uma noite de sexta-feira, do dia 24 de maio de 1996, era um fim de semana do Memorial Day, que é um feriado lá nos Estados Unidos. A maioria dos alunos voltaram para suas casas para passar o feriado com a família, mas a Christian, com então 19 anos, decidiu permanecer no campus aquele final de semana. Assim como uma amiga dela que também morava na faculdade, chamada Margarita Campos. Elas tinham se tornado muito amigas ao longo daquele ano e a Margarita era uma menina mais introvertida e não fazia muita questão de ir para festas. Mas naquela noite a Christian insistiu para sua amiga a acompanhar em uma festa que estava acontecendo no dormitório masculino da faculdade. A Margarita falou que tinha que estudar naquela noite, mas a Christian estava muito animada para a festa e ficou falando: vamos sair, vamos aproveitar um pouco, é feriado, segunda-feira não vai ter aula, então vamos sair e socializar. Porém, quando elas chegaram na casa onde estaria acontecendo a festa, não tinha uma grande festa como a Christian esperava. Na verdade, essa festa estava acontecendo ali dentro do campus da faculdade. E na verdade não era uma festa, era apenas alguns colegas de quarto que tinham se reunido para jogar videogame e para comer alguma coisa. Então, elas decidiram ir embora e procurar por alguma festa que pudesse estar acontecendo fora do campus da faculdade, onde ficavam as casas de irmandades, fraternidades e também de alguns estudantes. Na casa de uma fraternidade que ficava fora do campus, estava acontecendo uma festa de aniversário naquela noite. A Christian não conhecia ninguém nessa festa, mas ela quis ir até o local. A Margarita já não estava a fim de sair de casa naquela noite, ela nem queria ir para a festa. Então, antes de entrar nessa festa, ela falou para a Christian que iria embora, queria voltar para o dormitório. A Christian pediu muito para a amiga ficar com ela no local, mas a Margarita falou que iria voltar para o dormitório e descansar um pouco.
A Kristen naquela noite estava sem sua carteira, sem dinheiro, sem sua identidade e nem tinha levado a chave do seu dormitório. Então a Margarita entregou a chave para Kristen ter acesso ao dormitório feminino e foi embora. Na manhã seguinte, a Margarita foi até o quarto da amiga para conversar um pouco com a Kristen, perguntar como que tinha sido a festa, e aí ela bateu na porta e ninguém atendeu. Inicialmente ela achou que a Kristen estava dormindo ou que tinha acordado e ido a algum lugar. Porém, após algumas horas, quando a Margarita foi novamente ver a amiga, a colega de quarto da Kristen deixou a Margarita entrar. E foi então que ela percebeu que a Kristen não tinha voltado para o dormitório naquela noite. Porque a colega de quarto tinha falado que a Kristen não tinha aparecido e a cama da Kristen estava da mesma forma que ela tinha deixado e também a sua bolsa, o seu dinheiro, sua identidade e todos os seus pertences estavam exatamente como ela tinha deixado na noite anterior. Então, a Margarita percebeu que a Kristen não havia voltado para o dormitório naquela noite. Ela perguntou para algumas pessoas se tinham visto a Kristen, mas ninguém tinha informações sobre o seu paradeiro. Então a Kristen saiu do dormitório dela naquela sexta-feira para ir a uma festa e passou sábado e domingo desaparecida. Após 3 dias do seu desaparecimento, a polícia do campus da faculdade foi informada. De início, a polícia disse que provavelmente a Kristen tinha ido viajar sem avisar e que não havia motivos para preocupação, já que eles falaram que isso sempre acontecia, ainda mais um feriado. E a Kristen costumava ligar para falar com a sua família aos domingos, mas naquele domingo a Kristen não entrou em contato com a sua mãe. A mãe dela achou aquilo estranho, mas aguardou até segunda-feira. Então, na segunda-feira, dia 27 de maio, a mãe dela recebeu uma ligação da polícia do campus, perguntando se a Kristen estava com a família naquele final de semana. A mãe da Kristen falou que não, que a filha não tinha aparecido, que ela tinha passado o final de semana no campus, e então a polícia informou a família que a Kristen tinha desaparecido e não dava notícias desde sexta-feira. E foi quando a Denise ficou sabendo que sua filha não tinha sido vista durante todo o fim de semana. A polícia inicialmente falou com alguns alunos do campus para tentar descobrir quando que a Kristen tinha sido vista pela última vez, e aí eles descobriram que a Kristen tinha sido vista pela última vez em uma festa em um apartamento da fraternidade Kappa Chi. Aproximadamente às 2 da manhã da madrugada do desaparecimento, a Kristen havia sido vista desmaiada na grama de um vizinho do complexo de apartamentos. A Cheryl Anderson e o Tim Davis foram as pessoas que viram a Kristen naquele estado. E não dava para saber se ela apenas estava bêbada ou se alguém havia a drogado. Esses 2 alunos conheciam a Kristen, mas não tinham muita intimidade. E eles também estavam na festa e tinham acabado de sair quando encontraram a Kristen. Eles a ajudaram a se levantar e a Cheryl falou que iria levá-la de volta para o dormitório onde a Kristen morava. Outro aluno que estava na festa, chamado Paul Flores, se ofereceu para ajudar a carregar a Kristen. O Paul colocou o braço da Kristen em volta do pescoço dele e foi ajudando a carregar ela. Ela não estava conseguindo nem andar sozinha direito. O Tim foi o primeiro a se despedir desse grupo, porque ele morava fora do campus e estava de carro, então ele iria voltar de carro para a casa onde ele morava. Então o Paul e a Cheryl foram carregando a Kristen até o dormitório onde a Cheryl morava. O Paul falou que a Cheryl poderia ficar tranquila e ir dormir, porque ele iria levar a Kristen de volta para o dormitório feminino, porque ele falou que morava bem próximo ali do dormitório feminino. E quando o Paul conversou com a polícia, ele falou que chegou na porta do dormitório dele e ficou observando a Kristen ir andando sozinha até o dormitório feminino, que ficava no prédio logo ao lado. Ficava a 30 metros de distância de onde Paul falou que ficou observando ela. A partir disso, a Kristen nunca mais foi vista. A família da Kristen tentou registrar um boletim de pessoa desaparecida com a polícia local, mas eles disseram que era muito cedo para isso. A família então entrou em contato com o FBI, mas foram informados que a polícia do campus da faculdade estava no comando das investigações. Mas, na verdade, a polícia do campus só começou a investigação no 5º dia do desaparecimento da Kristen. Porque, como eu falei inicialmente, a polícia achava que ela estava apenas viajando e curtindo a vida em algum canto e que não tinha avisado sua família e seus amigos. E mesmo após a investigação começar, a polícia não focou no Paul Flores como um suspeito de imediato. A polícia demorou 6 dias desde o início da investigação para interrogar formalmente o Paul. E mesmo ele sendo o último a ter sido visto com a Kristen, seu dormitório nunca foi interditado para que possíveis evidências fossem recolhidas do local.
O dormitório dele no campus chegou a ser inspecionado pela polícia e foi concluído que não havia nenhuma evidência de que um crime havia ocorrido no local. Porém, na verdade, quando a polícia decidiu inspecionar o quarto do Paul, já fazia 16 dias desde o desaparecimento da Kristen, e o Paul nessa altura já tinha ido embora para a casa da sua família. Então, o que foi encontrado pela polícia do campus foi apenas um quarto vazio, que inclusive já havia sido higienizado pela equipe de limpeza da universidade. Então, qualquer evidência que pudesse ser vista a olho nu já havia desaparecido há muito tempo. No relatório da polícia sobre o caso, foi registrado, de acordo com o relato de testemunhas da festa, que a Kristen tinha bebido muito e que naquela noite ela estava socializando com vários homens durante a festa. Enquanto isso, os pais da Kristen estavam fazendo o que podiam para encontrar a sua filha. O pai da Kristen ficou refazendo todos os trajetos possíveis da festa até o dormitório da filha para tentar encontrar alguma pista. Ele procurou muito pela filha dele, até mesmo embaixo de pontes, em qualquer túnel que ele via, ele tentava encontrar alguma coisa, esperando, na melhor das hipóteses, de repente encontrar o corpo dela. Eles sabiam que tinha poucas chances da Kristen ainda estar viva. E no início, um pequeno grupo de voluntários também ajudou nas buscas, mas nada foi encontrado. Mais de um mês se passou desde que a Kristen havia desaparecido e não havia nenhuma pista de onde ela poderia estar e o que tinha acontecido com ela após aquela festa. Então a polícia do campus finalmente transferiu a investigação ao escritório do xerife de São Luís Obispo. Uma busca massiva foi feita ao redor do campus da faculdade e ainda assim nada foi encontrado. Em julho daquele ano, os investigadores nomearam o Paul Flores como uma testemunha-chave e posteriormente como uma pessoa de interesse na investigação. 4 meses após o desaparecimento, o Paul foi levado perante um grande júri. Porém, pouco se sabe sobre o que ocorreu nesse grande júri, porque o processo foi mantido em segredo de justiça. O que se sabe é que nenhuma acusação foi feita contra o Paul. Os pais da Kristen ficaram completamente frustrados quando souberam que o Paul não seria acusado pelo desaparecimento dela e decidiram contratar um advogado chamado James Murphy para pressionar o escritório do xerife, o departamento de polícia, e também para investigar o passado do Paul. O James Murphy e sua esposa Gary Sinclair aceitaram pegar o caso e logo entraram com um processo de homicídio culposo contra o Paul no Tribunal Civil. Essa era uma forma de tentar enviar uma mensagem ali para o Paul e para sua família, que a família da Kristen acreditava que ele havia a matado e que estavam investigando ele. Foi descoberto que o Paul Flores, quando conversou com a polícia do campus poucos dias após o desaparecimento da Kristen, ele estava com o olho roxo e com arranhões nas mãos e nos joelhos. A polícia do campus questionou na época o que tinha acontecido com ele, e ele disse na época que ficou com o olho roxo jogando basquete com os amigos naquela mesma manhã. Mas na verdade, um desses amigos que jogaram basquete com ele disse à polícia na época que o Paul já estava com o olho roxo quando chegou para jogar, e tinha falado para os amigos que ele acordou do nada com aquele olho roxo. Quando as autoridades mais tarde o confrontaram com essas duas histórias, o Paul admitiu ter mentido. Ele falou que, na verdade, ele tinha batido o olho no volante do seu carro enquanto estava tentando trocar o som do carro. Então agora tinha 3 histórias diferentes sobre como ele ficou com aquele olho roxo. Depois de assumir a investigação, o Departamento de Polícia de São Luís Obispo levaram vários cães treinados em detectar restos mortais para os dormitórios do campus da faculdade. Eles levaram o primeiro cachorro e passaram pelos dormitórios. Não houve nenhuma reação do cachorro até passar pelo quarto do Paul Flores. Ao entrar no quarto, o cachorro foi direto para a cama do Paul. E o mesmo aconteceu com mais 3 cachorros treinados. Então todos os cachorros identificaram o cheiro de restos mortais na cama do Paul Flores. Mas a polícia ainda não estava convencida de que eles tinham provas suficientes contra o Paul. Então, novamente, nenhuma acusação foi feita. E falando um pouco sobre o histórico do Paul, ele tinha uma péssima reputação entre as alunas da faculdade, porque ele já era conhecido por tentar apalpar outras meninas. Ele, inclusive, era chamado de Chester the Molester, que seria tipo uma rima para chamar ele de molestador. Além disso, apenas 5 meses antes do desaparecimento da Kristen, a polícia de São Luís Obispo recebeu uma ligação de uma estudante que morava fora do campus, dizendo que havia um homem bêbado escalando o muro da sua casa e tentando entrar em sua varanda. Ela disse que ele estava se recusando a sair de lá. A polícia foi até o local e esse homem era o Paul Flores, tentando invadir o apartamento de uma moça.
Porém, na época, nenhuma acusação foi feita. O Chris Lambert, que tem um podcast que fala sobre esse caso, fez uma pesquisa sobre o histórico do Paul desde o colegial. E ele descobriu que o Paul sempre foi um menino bem solitário e era conhecido como Scary Paul, que seria como Paul o assustador. E as meninas que estudaram com ele nessa época deram entrevista para o Chris Lambert. E elas falaram que nunca deixavam uma menina bêbada perto dele. Então, claramente, todo mundo sabia que ele não era um cara confiável. Embora as suspeitas cercassem o Paul desde o início, qualquer esperanças de que ele fosse acusado e preso diminuíram ainda mais em maio de 97, quando o então xerife Ed Williams fez uma confissão ao jornal São Luís Obispo Telegraph. Ele disse o seguinte nesse jornal, abre aspas, "Precisamos que o Paul Flores nos diga o que aconteceu com Kristen Smart. Tão ausente do Sr. Flores, não nos vejo concluindo este caso", fecha aspas. Isso significava que a única forma de concluir o caso seria com a confissão do Paul Flores. Então os investigadores cometeram esse erro enorme de publicamente, praticamente dizer pro Paul: olha, se você ficar quieto, você consegue se safar do crime. Porque, como eu falei, essa declaração foi feita em um jornal. 6 meses depois, quando Paul compareceu para o processo civil, ele não respondeu a nenhuma pergunta do advogado da família Smart. A única coisa que ele confirmou durante o seu interrogatório foi o seu nome. Para qualquer outra pergunta, ele respondeu: por conselho do meu advogado, recuso-me a responder a essa pergunta com base na 5ª emenda da Constituição dos Estados Unidos. Então era óbvio que o Paul não iria confessar o crime, ainda mais depois da dica da polícia ali no jornal. Mas o que ninguém sabia é que havia uma evidência da Kristen Smart na casa da mãe do Paul, em Ohio Grande, que foi para onde ele foi após o desaparecimento da Kristen. Quando a Kristen desapareceu, os pais do Paul, chamados Susan e Ruben, estavam separados, e a Susan estava vivendo nessa casa em Ohio Grande. Porém, 4 meses depois, eles acabaram se reconciliando e a Susan colocou para alugar essa casa em Ohio Grande. Um casal foi morar nessa casa e a mulher que alugou essa casa estava lavando seu carro na entrada da garagem. E nesse momento, ela viu ao lado do pneu do seu carro um brinco. Esse brinco não pertencia a essa mulher e parecia combinar com o colar que a Kristen está usando na foto colocada em um outdoor anunciando seu desaparecimento. Provavelmente essa mulher estava acompanhando ali o caso, ela sabia que aquela casa era da mãe do principal suspeito do crime, então ela entregou esse brinco para o departamento de polícia. Porém, isso nunca foi falado para a família da Kristen, nem para verificar se de fato o brinco poderia pertencer a Kristen. Em janeiro de 97, quando ficaram sabendo da existência desse brinco, os pais da Kristen pediram para ver o brinco, mas a polícia na época disse que o brinco havia sido extraviado, o que significa que eles tinham perdido aquela evidência. E na verdade, a polícia nunca registrou esse brinco como uma evidência. E esse brinco poderia ser a principal ligação da Kristen com o Paul Flores. A maior suspeita da família da Kristen e do advogado da família era que naquela noite o Paul viu a situação que a Kristen estava, ela tinha bebido ou então alguém tinha drogado ela, e naquele momento ele aproveitou que estava sozinho com ela de madrugada, colocou ela para dentro do seu dormitório e tentou abusar dela. Nesse momento, provavelmente eles entraram em luta corporal e por isso ele acabou ficando com o olho roxo e com alguns arranhões. E nesse momento, por ele não conseguir abusar dela, ou então após abusar dela, ele decidiu matar a Kristen. E um ponto levantado pelo advogado da família Smart era que o Paul Flores não tinha um carro lá no campus da faculdade. Então, provavelmente, ele precisou de ajuda para tirar o corpo da Kristen de dentro do seu dormitório. E o advogado acredita que isso aconteceu entre as 2h30 e 3 horas da madrugada. O quintal da família da Susan Flores, a mãe do Paul, também levantou suspeitas, porque os vizinhos relataram que semanas após o desaparecimento da Kristen, a Susan contratou uma equipe para colocar concreto em uma área do quintal. Os vizinhos relataram ter ouvido barulhos de concreto sendo misturado e derramado na área do quintal da casa dela naquela época. E em uma das entrevistas com a polícia, o Paul chegou a mencionar que queria ser dispensado logo
da entrevista com a polícia porque precisava ajudar a limpar o concreto da casa da sua mãe. A casa da Susan foi revistada em março de 97, 9 meses após o desaparecimento da Kristen, mas nada foi encontrado. A Susan alegou que estava apenas querendo melhorar a aparência da sua casa e por isso que ela estava fazendo aquela obra de colocar concreto no quintal, que era de grama. 3 anos depois, em 19 de junho do ano 2000, a equipe de investigação de polícia, junto com o FBI, foram novamente revistar o quintal da casa da Susan. E dessa vez, o mandado de busca permitia que eles cavassem o quintal. Porém, os investigadores optaram por não cavar o local. Obviamente, a família Smart ficou bem descontente com essa decisão da polícia, porque parecia que eles tinham chegado tão perto e, novamente, nada foi encontrado. E tiveram mais decepções para a família Smart. Em 2007, a equipe jurídica da família Smart foi permitida vasculhar uma pequena parte do quintal da casa da Susan. Eles usaram um radar de penetração no solo, mas não encontraram nenhuma evidência. Entre 96 e 2007, várias buscas foram realizadas, algumas usando cães treinados para detectar o cheiro de restos humanos e também buscas em propriedades da família Flores. Porém, nenhuma pista útil foi encontrada por mais de uma década. Após anos negando o crime, a família Flores processou a família Smart por imposição intencional de sofrimento emocional. E nesse meio tempo, Paul se mudou para o sul da Califórnia, onde ele passou por diversos empregos. O Paul trabalhou com várias mulheres nesse meio tempo e todas elas se sentiam desconfortáveis com as suas atitudes. Ele era bastante insistente, ele tentava beijar as meninas que ele conhecia à força. E uma mulher que deu um relato anônimo para o podcast que fala sobre esse caso, disse que certa vez saiu com Paul e de repente ele colocou ela dentro do apartamento e fechou a porta. Ela percebeu a intenção dele e ela não estava afim e ela disse: é melhor você acender as luzes agora e me deixar sair ou eu vou gritar. Ele então resolveu destrancar a porta e ela conseguiu sair. Uma ex-namorada do Paul também deu entrevistas ao podcast e disse que em determinado momento do namoro ele se tornou abusivo fisicamente e verbalmente. Certa vez ele pegou uma faca e colocou no pescoço dela durante uma discussão. Na ocasião, um colega de quarto teve que invadir o local para fazer o Paul soltar ela. Então claramente o Paul era um cara bem desequilibrado e bem abusivo com mulheres. Mas o Paul Flores nunca foi acusado de nenhum desses incidentes. E enquanto isso, a família Smart se sentia ignorada pela polícia. Em 2011, o Ian Parkinson foi eleito o novo xerife da cidade. E ele prometeu à família Smart que iria resolver o caso de desaparecimento da Kristen. O caso seria uma prioridade para ele. Ele falou que voltaria da estaca zero e iria reexaminar todas as evidências que tinha. Mas o Ian Parkinson reconheceu que isso não seria um trabalho fácil, porque ele falou que houveram vários erros cometidos no início da investigação e que eram erros irreparáveis. Desde que o Ian Parkinson entrou em cena, os investigadores vasculharam todas as casas e propriedades da família Flores. Eles também apreenderam os computadores do Paul, monitoraram seu celular e mensagens de texto, e também encontraram novas testemunhas do caso. Em 6 de setembro de 2016, as autoridades anunciaram que estavam investigando uma nova pista do caso. Cães farejadores do FBI foram levados para passar aproximadamente 4 dias escavando uma área do campus da faculdade. Após 3 dias, itens foram encontrados em todos os 3 locais de escavações, todos localizados perto do dormitório da Kristen. Os itens encontrados foram levados para análise. E aí, em 22 de abril de 2020, o Los Angeles Times informou que o mandado de busca foi cumprido na casa de Paul Flores em São Pedro, na Califórnia, onde ele estava morando. O Departamento de Polícia de Los Angeles ajudou os detetives de San Luis Obispo nessa busca e foi relatado que vários itens de interesse foram encontrados durante a busca. Entre os itens encontrados estavam drogas usadas para abuso sexual e vídeos caseiros mostrando Paul em atos de sodomização e também abusando de mulheres jovens. Em 11 de fevereiro de 2021, o Paul estava portando a arma ilegalmente e foi preso no Rancho Palos Verdes, na Califórnia. No mês seguinte, um mandado de busca foi emitido para revistar a casa do Ruben Flores, do pai do Paul, incluindo o uso de cães farejadores e radar de penetração no solo. Um Volkswagen modelo antigo foi rebocado da casa do Ruben após cães farejadores revistarem o veículo. E então, em abril de 2021, os investigadores finalmente juntaram as peças do quebra-cabeça e finalmente decidiram que tinham provas o suficiente para acusar o Paul Flores
com 44 anos na época, do assassinato da Kristen, e também de acusar o seu pai de 80 anos como cúmplice, por ajudar a esconder o corpo. Foi divulgado que evidências biológicas foram encontradas em pelo menos 2 casas da família Flores, e essas evidências biológicas tinham ligação com a Kristen. Uma dessas casas era onde o Ruben, o pai do Paul, morava. As autoridades fizeram uma quantidade significativa de escavações no local e principalmente embaixo do deck da casa, onde encontraram essas evidências biológicas. Naquele mesmo mês, foi anunciado pelo promotor que eles acreditavam que o corpo da Kristen tinha sido enterrado embaixo daquele deck na casa do Ruben, mas que o corpo havia sido removido recentemente. Quando isso foi anunciado, uma testemunha ocular disse que viu, durante uma noite toda, em fevereiro de 2020, uma movimentação estranha na casa do Ruben Flores, bem onde ficava o deck da casa. A testemunha inicialmente entrou em contato com o Chris Lambert, o dono daquele podcast, e o Chris Lambert passou a informação para os investigadores, e também para o advogado da família Smart. Então a conclusão era que, de fato, na noite dos fatos, o Paul tinha se aproveitado que a Kristen estava quase que inconsciente e tinha tentado abusar dela. Eles tinham entrado em luta corporal e não se sabe se ele conseguiu ou não abusar dela, porque o corpo da Kristen nunca foi encontrado, mas o fato é que ele havia matado ela naquele dormitório e provavelmente naquela madrugada ele pediu ajuda do seu pai para se livrar do corpo. O seu pai pode ter usado um dos carros da família para ir buscar o Paul e também o corpo da Kristen naquela madrugada e levaram para onde eles moravam e enterraram ela no quintal, embaixo daquele deck. Em 13 de abril de 2021, o Paul Flores e o seu pai, o Ruben, foram detidos. O Paul foi acusado de assassinato e o Ruben foi acusado de ser cúmplice. Foi concluído que na época dos fatos, o Paul tentou abusar da Kristen e em seguida a matou. Infelizmente, o tempo para acusar o Paul por agressão sexual já havia expirado, então ele foi apenas acusado por assassinato em primeiro grau. Em setembro de 2021, o juiz decidiu que havia provas o suficiente de culpa para o caso seguir para o julgamento. Em 18 de outubro de 2022, o Paul Flores foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau, e o seu pai, o Ruben, foi inocentado. E finalmente, em 10 de março de 2023, o Paul foi condenado a uma pena mínima de 25 anos de prisão e o máximo de prisão perpétua. Mesmo nunca tendo encontrado o corpo de Kristen Smart, ela foi declarada morta em 25 de maio de 2002, no 6º aniversário do seu desaparecimento. Bom, pessoal, então esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do caso. Deixa aqui pra mim nos comentários falando o que você acha que aconteceu com a Kristen naquela noite. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.